conforme prometido, voltando aqui aos nossos estudos de André Luiz, continuando a falar sobre a prece. Agora eu estou começando a falar sobre o livro Os Mensageiros, que é o segundo da série, né? Começa com o Nosso Lar e o segundo é Os Mensageiros. Então eu fui pegando algumas passagens que eu vou lendo e comentando, né? Então, nos Mensageiros, André é levado, termina Nosso Lar, ele estava fazendo estágio no Ministério da Regeneração. Aí, quando começa os Mensageiros, ele já está terminando o estágio no Ministério da Regeneração e está indo para o Ministério da Comunicação, certo? Então, o que é o Ministério da Comunicação? É o ministério que mantém o contato com a crosta, seleciona as novidades que virão, as mensagens que serão ditadas, quem serão os espíritos que irão ditar essas mensagens, quais são os espíritos médiuns que reencarnarão, né? São os tutores de missões de médiuns que já faliram. Bom, então é dentro desse escopo que vai correr o livro Os Mensageiros. Então eles vão saindo de Nosso Lar e vão se dirigindo à crosta terrestre para que façam uma pesquisa em loco nos centros espíritas da Terra. E é muito interessante porque o André ele vai descrevendo o lado de lá de uma reunião espírita, né? Como, o que está na cabeça dos médios, o que está na cabeça das assistências, como é feita a proteção, tudo isso ele explica em Os Mensageiros. É um livro que vale realmente a pena ler. Depois que saiu de Nosso Lar, né? Primeiro você tem que ler Nosso Lar, para depois ir na sequência para entender tudo direitinho. Então eles estão a caminho de Nosso Lar para a crosta terrestre e chega num determinado ponto da jornada, eles vão fazer uma pausa para pernoitar, né? Numa casa de socorro. E lá existem espíritos que eles chamam de os espíritos que dormem. Quem são esses espíritos que dormem? Já que eu não estou lendo, primeiro eu vou tirar aqui. Os espíritos que dormem são os espíritos extremamente materialistas que não acreditavam na existência de nada após a morte. Então, eles realmente têm aquilo que eles acreditam. Eles ficam em sono por décadas, às vezes séculos. Só que esse sono não é um sono inconsciente. A mente continua funcionando como se estivesse sonhando, certo? E os sonhos não são agradáveis. Então, o que eles fazem? Eles, uma vez por semana, todos os dias, eles fazem as preces às 6 horas da tarde, né? Por isso é bom todo mundo, quando quiser fazer uma corrente vibratória positiva, fazer suas orações às 6 da tarde. E aí, eles vão fazer essa oração justamente nesse recinto, onde tem mais de 1000 espíritos adormecidos. E ali, eles vão começar a fazer oração e ver quais que podem se levantar. E geralmente os que se levantam já saem correndo, fugindo, porque não acreditavam em nada, de repente já estão vendo fantasma e saem correndo que nem uns doidos, entendeu? Porque é assustado. Porque eles chegam à conclusão que morreram e que tem algo depois e que eles são alma penada. Então, eles chamam uma entidade espiritual chamada Ismalha para fazer essa prece. E ela tem muita luz, certo? Então, o contexto de tudo que eu vou falar hoje é nesse trajeto entre Nosso Lar e esse posto de socorro e a prece de Ismalha. Então, eu vou começar com o primeiro trecho, que acontece o seguinte. Quando eles começam a adentrar nas zonas mais próximas da crosta, a densidade fica mais pesada e mais escura. E nesse momento, André teve a primeira oportunidade de se ver luz, de ver algum brilho saindo do seu espírito. Ele e o colega, né, o Vicente, que está com ele. E aí os dois, quando se veem assim luminosos, eles ficam e se ajoelham e começam a orar a Deus para agradecer. E aí Aniceto, que é o instrutor deles, né, nessa jornada, ele diz o seguinte para eles nesse momento: enviem à Majestade Eterna um pensamento de consagração ao seu amor
e aos seus serviços divinos. Ou seja, então devemos sim enviar pensamentos de consagração ao amor e os serviços que Deus nos presta. Não desejo induzi-los a atitudes de fanatismo sem consequência, sem consciência. Não podemos abusar da oração aqui. Ou seja, a oração é muito bom, mas não é para qualquer coisa. Você não é fanático, porque o fanatismo não pensa, né? Então vai ser uma coisa automática e sem nenhuma racionalidade. E o abuso da oração, ou seja, você chega e diz assim, tudo eu vou entregar a Deus e você não faz nada do que seria das suas tarefas fazer. Então, não podemos abusar da oração aqui, segundo antigas viciações do sentimento terrestre. E aqui na Terra a gente, né, faz oração até para ganhar na loteria, não é isso? No círculo carnal, costumamos utilizá-la em obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiriam em detrimento da nossa própria iluminação. Então, olha bem o que ele está dizendo. O abuso da oração é justamente esse. Nós estamos suplicando facilidades de coisas que caberia a nós termos o esforço para conquistar, né? Então, queremos facilidade de dinheiro fácil, ganhar na loteria, o marido de alguém, né? A esposa de alguém, a conquistar uma mulher, conquistar um homem, coisas desse tipo. Até um emprego, né? Procurar um emprego, passar num concurso, essas coisas que dependem do nosso esforço, a gente começa a abusar da prece e jogar tudo como se fosse Deus que tivesse que fazer. Aqui, todavia, André, a oração é compromisso da criatura para com Deus. Então, vamos lá, começando. É lá, mas a gente já pode começar a treinar aqui, né? Então, a oração é um compromisso que nós vamos assumir com o Criador. Compromisso de testemunho, esforço e dedicação aos seus superiores desígnios. Então, em primeiro lugar, nós temos que não reclamar do que vier de Deus para a gente. Aceitar aquilo que Deus está nos mandando e tentar desempenhar da melhor forma, ou enfrentar da melhor forma. Sejam sofrimentos, sejam dificuldades, sejam obstáculos. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Ou seja, não é porque veio uma dor, por exemplo, você é espírita e de repente um filho seu morre. Aí não é porque você sofreu essa dor que você vai brigar com Deus, entendeu? Então, quando você ora a Deus, você, por exemplo, um filho seu está doente, você está orando a Deus pedindo a cura, mas ele não se cura, ele morre. Aí você briga com Deus? Não, então, é isso que ele diz. A oração, quando você pede a cura, você tem que primeiro se colocar submisso à vontade dele. Ele é que sabe o que é melhor, entendeu? Então, quando você troca de mal com Deus, né? Fica duvidando de Deus e tudo, você está quebrando esse compromisso de fidelidade do coração. A fidelidade do coração é: eu vou amar Deus, eu vou confiar em Deus, no matter what, ou seja, não aconteça o que acontecer. Quem ora em nossa condição espiritual sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes se abrilhantam nos caminhos. Então, esse é o caminho. Se a gente orar com esse compromisso, com esta fidelidade, a gente vai lançar luzes do alto, das zonas mais elevadas, sobre os nossos caminhos. E nós vamos poder enxergar as melhores opções. Ou seja, Deus não vai se meter e fazer a escolha por nós. Ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio, mas ele vai nos dar condições melhores de analisar, de acordo com as leis dele e com a vontade dele, o caminho melhor a seguir. Agradeçamos, aí já vem um outro pedaço em que eles estão orando e o Aniceto conversa com eles. Agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber, e muito menos pedir. Ontem, no vídeo do Evangelho que nós lemos,
do pedir, né? Saber pedir tudo, das qualidades da oração, ele fala sobre isso, né? Primeiro, louvar, segundo, agradecer, só em terceiro lugar você vai pedir na oração. Então, aí eles chegam nesse posto de socorro que está super atarefado por conta da guerra. Essa cena dos mensageiros, ela é colocada no filme Nosso Lar como se fosse em Nosso Lar, ok? Mas, na verdade, aquela cena dos resgatados da guerra, aquela coisa que chega, aquela caravana se chama os samaritanos, que são os espíritos de Nosso Lar que atuam nas zonas inferiores, resgatando espíritos sofredores ou que morreram de morte violenta, e naquele caso eram espíritos que tinham morrido na guerra, né? Trazendo para primeiro socorro ali naquele posto onde eles estavam, e aí só aqueles que tivessem condição vibratória sobem para Nosso Lar. Os outros ou ficam por ali, né, esperando uma nova oportunidade para reencarnar, ou já voltam para reencarnar direto. Então vamos lá. E esses, os que estão lúcidos, porque também tem os que dormem, né? E aí ele está falando assim, já é Alfredo quem está conversando, Alfredo é o diretor do posto de socorro. Ele diz assim: nesses tempos de guerra, a prece é união, a luz mais intensa do coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Imaginem que para iniciar providências de recepção aos desencarnados em desespero, já fui mais de uma vez ao serviço de assistência na Europa. Então, ele está narrando a experiência dele quando ele foi fazer um socorro na Europa durante a guerra, durante a Segunda Guerra Mundial. Há dias, em missão dessa natureza, fomos eu e alguns companheiros aos céus de Bristol. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacava-se à nossa visão espiritual um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento, enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida neste ponto luminoso, onde estava esse farol. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para os nossos olhos. Então, daí você já vê, muito embora estivesse tudo escuro, porque não podia acender as luzes, né, por conta do bombardeio, a força, a fé com que eram feitas essas preces era tanto que iluminava no astral aquele ponto. Então, serve como um localizador, não só para serviços socorristas, mas também para as pessoas pernoitarem, sabem que ali vai ter um ambiente de vibração superior, ok? E até para prestar socorro também. Quando eu digo socorrista, eles estão resgatando, as pessoas estão morrendo ali durante o bombardeio e levam para tratamento por enquanto, vão deixando ali naquele lugar onde está iluminado. Isso é o trabalho socorrista. E para prestar socorro é para aquelas pessoas que estão pedindo ajuda, que estão orando, solicitando ajuda, ok? Então são dois trabalhos distintos aí. Notei então que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lera a passagem dos Atos em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu em notas de fervorosa confiança. Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam, unidos, em celestial vibração de fé viva. Então eles estavam ali unidos, cantando hinos e louvando a Deus, mesmo com um bombardeio destruindo tudo em volta. Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé diante daquelas almas heróicas que recordavam os primeiros cristãos perseguidos, em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Às vezes, concluiu
o dono lá do castelo em astral. É preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Aliás, às vezes, na maior parte das vezes, nós encarnados precisamos sofrer para entender, né? Então ele diz: a oração individual ou coletiva é sempre um vasto reservatório de ensinos edificantes, tá? E aí eles já vão, eu já peguei agora já o outro trecho em que a Ismalha vai fazer a oração pelos espíritos adormecidos lá nas câmaras onde eles ficam, né, internados. E aí o André Luiz, ele vai descrevendo como é que fica aquele recinto durante a prece dela. E ele diz que em cada um vai caindo flocos de luz de uma cor diferente. Então, sobre a Ismalha caía muita coisa e ela absorvia muita coisa. Já sobre os outros dirigentes, um caía sobre cor violeta, o outro azul, outro verde. Bastante coisa também, mas menos que a Ismalha. E eles, era luz branca e pouquinha. E aí eles ficaram curiosos com isso, né? Por que esses floquinhos de luz caíam mais na Ismalha e menos neles? E aí eles dizem que é tudo conforme merecimento. Quanto mais a Ismalha dá de si, mais ela recebe do alto para distribuir. Lembram da parábola de Jesus? Aquele que mais tiver, mais será dado. Aquele que não tiver, até o que tem será tirado. Então, foi nesse sentido. Então, cada um ali recebia conforme o que distribuía. Como o André ainda estava no início, né, dos serviços de dedicação ao próximo, ele recebia, mas recebia muito menos que a Ismalha, né, que recebia aquela chuva, uma verdadeira temporal de luz, para distribuir naquela prece para todos aqueles que sofriam. E aí, num gesto de indefinível delicadeza, ela começa a orar, acompanhada de todos em silêncio. Então, vamos agora aqui a uma aula sobre oração coletiva. Uma pessoa ora e todos em silêncio seguem a rogativa, frase por frase, atendendo às recomendações do orientador, que os aconselhou a repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo. Isso os orientais já conhecem como mantra. O ritmo e suavidade, harmonia no verbo. Também imprimir ao som e à ideia. Então, você vai dar ritmo e harmonia ao som e à ideia. Olha a forma do pensamento aí. Unindo tudo numa só vibração. Né? Então é isso, gente. Eu vou prosseguir ainda com esse assunto no próximo vídeo, mas achei bacana isso tudo. Acho que é um conhecimento novo, né? Que nos ensina na hora de fazer uma prece como a gente deve se conduzir. Beijinho da Lelê. São 10 para as 6, hein? Podíamos começar uma prece às 6 horas. Ângelos, unam-se as forças do bem.